Jesus, molda o nosso coração. Espírito Santo, transforma a nossa mente. Não permita que nós venhamos nos moldar a este mundo, nos conformar com os sistemas deste mundo. Aleluia. Mas que nós venhamos ser inconformados com o jeito que o mundo está andando. É verdade. Que nós não possamos ficar calados, que nós não possamos ficar quietos. É verdade. Mas que nós possamos transformar este mundo dia após dia, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e te seguindo. Aleluia. Porque é só assim que a mudança virá, a começar de nós, Amém. nas nossas casas, na nossa igreja, no lugar que nós frequentamos. Eita Deus. Só vai mudar se nós formos mudados primeiro. Queremos o teu coração. Não podemos pedir que o Senhor mude o outro se nós não nos permitirmos ser mudados primeiro. Então nos enche do teu Espírito, endireita os nossos caminhos, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Que nós não possamos ter dificuldade de deixar o Senhor nos mudar. É Deus. Por melhores intenções que nós tivemos, se for equivocado, se for enganado, nós estamos dispostos a nos humilharmos diante do Senhor e sermos mudados e moldados e transformados em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Oh Senhor Jesus, queremos ser o teu reflexo. Queremos que a tua luz seja refletida em nós, através de nós. Por isso nós cantamos. E queremos um coração igual ao teu. Um coração que ame, sem querer receber algo em troca. Um coração que exerça misericórdia, sem estabelecer uma justiça própria. Uma alma que vive, Senhor Jesus, sem ressentimentos, sem presunções, porque o Senhor não nos julga pelo que nós somos, mas o Senhor sim espera que nós sejamos algo maior. Nós te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estabeleça um tempo, Pai, de avivamento em nossas vidas, um tempo, Pai, onde nós estejamos, ó Pai, vivendo a Tua vontade, um tempo onde nós saibamos sacrificar este eu, sacrificar o egocentrismo, matar a nossa carne, um tempo, ó Pai, onde nós sintamos náuseas por conta do pecado, um tempo, ó Pai, onde nós estabeleçamos um tempo de plenitude, de uma fé que não seja mesquinha, que não seja uma fé por barganha, mas uma fé que creia na Tua presença e na Tua existência. Essa é a fé que nós queremos perseverar. Queremos viver um tempo, Pai, onde as palavras anunciadas pelo nosso Cristo Teu, arrependei-vos, porque o meu reino está próximo. Nós queremos viver esta palavra, porque o reino já foi estabelecido neste mundo. Através de nossas vidas agora, este reino, ele foi semeado,
E agora, Pai, nós cremos que o reino absoluto está a vir para nossas vidas quando Cristo voltar. E assim os nossos nomes serem anunciados. Portanto, Pai, nós queremos viver este avivamento agora por uma fé que transcende, ó Pai, tudo que é natural, para vivermos, ó Pai, totalmente uma plenitude do espiritual, que é a Tua volta, Jesus. Para que nós possamos, como noiva, sermos arrebatados deste mundo que está cada vez mais difícil viver, mas um mundo que precisa cada vez mais que a Tua vida e a abundância seja uma marca, seja um testemunho em nós. O mundo necessita ouvir, Pai. O mundo necessita, anseia por ouvir a Tua palavra. O mundo está ansiando, ó Pai, ouvir por um remédio que a ciência do homem não pode dar, mas que a Tua palavra pode manifestar, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante, ó Pai, como espada de 2 gumes. Ela divide, Pai, juntas e medulas, alma e espírito. E essa palavra, então, que traz agora o discernimento, Pai, de todos os nossos corações. Precisamos, ó Pai, que o Teu avivamento gere em nós uma ansiedade, um fogo pelo clamor de pregarmos a Tua palavra, assim, ó Pai, como John Wesley, assim, ó Pai, como todos os avivalistas, mas assim, ó Pai, também como todos os apóstolos que foram enviados, ó Pai, como libação, para que uma igreja primitiva fosse estabelecida. E hoje nós estamos aqui porque um avivamento foi estabelecido no primórdio da igreja primitiva. E este mesmo avivamento, ele retine, ó Pai, como um sino. Ei, cara, Bachantori Aramaná, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está próximo, o reino de Deus estabelecido na terra está para ocorrer. Todas as promessas, aquele que tiver seus espíritos ligados ao Espírito Santo de Deus, estará ouvindo a voz do último grito: eis a noiva, eis o noivo, eis o noivo. Ei, cara, Bachantori Aramanas. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque a Tua palavra não tem sido omissa. Nós temos pregado, Senhor Jesus, a graça, o Teu favor, mas nós também temos pregado, Senhor Jesus, juízo. E nós queremos estar vivendo a justiça pela graça. A sentença e o juízo para nós não é ira de Deus, é alívio, porque nós estamos pautados nesta palavra, que é fundamento. Obrigado, Pai. E assim sendo, Senhor Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas agora diante do Teu altar, para que o Senhor possa, através de nós agora, estabelecer um tempo, ó Pai, de ministração da Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que através do Teu Santo Espírito agora seja retirado do nosso meio, a partir de mim, todo espírito contrário, todo pensamento, toda dor no físico, toda dor emocional, saia do nosso meio agora. E Senhor Espírito Santo, Tu tens liberdade para agir em nosso meio, porque agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Eu te peço agora, Pai, que como um rio de água viva, de águas vivas, o Senhor agora venha correr no meio da Tua igreja, com palavra de cura e libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Glórias a Deus. Cardinho, acerta aí antes que apita de novo. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Agora está certo. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, que nos dá mais essa oportunidade de estarmos aqui em nossa quarta-feira, culto da vitória sobre as circunstâncias. E hoje nós estaremos aqui por mais uma direção do Senhor Espírito Santo, trazendo uma palavra muito importante sobre o tempo e o propósito do reino de Deus. O reino de Deus que já está presente no mundo, que foi estabelecido por Jesus, o nosso Cristo de Deus. Abra aí então a tua palavra, ou linguinha, quando começa em tua palavra, o verbo do Senhor, a voz do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 31 ao 32, a palavra, o verbo nos diz assim, é uma parábola. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Podeis assentar. Amém? Louvado seja o Senhor. Nosso verso áureo de hoje encontra-se no livro do profeta Isaías. Deus fala assim através do profeta no capítulo 60, versículo 22, ele diz assim: um menor se tornará 1000, um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Sou eu e você, glorifique a Deus. Essa nação poderosa começou apenas com 12 discípulos, depois foi aumentando, cada vez mais discípulos, uma igreja primitiva cresceu e hoje nós estamos aqui e ele continua assim: eu sou o Senhor, farei todas essas coisas acontecerem, quando o quê? Chegar a hora certa. Amém? A pregação da fé, amados, nós temos dito que é um dos temas mais procurados nas igrejas. Eu costumo dizer que está correto. A fé que nós muitas vezes pregamos e conhecemos, ela está voltada para conquistas materiais, e nesse momento também nós muitas vezes, como conquistas do nosso cotidiano, e também sobre lutas físicas e emocionais que nós temos, e tudo isso está correto. A fé, ela abrange essas áreas que nós precisamos vencer, nas áreas materiais, nas áreas emocionais, nas áreas físicas, mas a fé, ela é algo muito maior do que apenas isso. A fé possui um valor que transcende este mundo natural, nós já falamos sobre isso. A fé que nós podemos viver, ela é uma essência de Deus, e por assim ser, nós não conseguimos compreendê-la, mas pela misericórdia de Deus, assim como o amor de Deus, ele nos permite viver, a fé também nós podemos viver. Nós não podemos entender a extensão da plenitude da fé, porque ela é a essência de Deus. A mente do Senhor nós não podemos compreendê-la, mas nós temos a mente em nós. Nós não podemos compreender o tamanho, a plenitude do amor de Deus, a extensão, mas Deus permite que nós vivamos este amor. E assim também é a fé. Pela fé o mundo foi criado por Deus, e pela fé a criação agora interage com o Criador através de sua palavra.
É assim, dessa forma. A palavra dá sentido para a vida e por isso, somente através da palavra, a fé pode se manifestar como criação de Deus. Agora, a palavra de Deus, amados, é como se fosse um cabo de conexão, um fio de conexão com o Criador, com o reino de Deus. Sem essa palavra, a conexão está desestabelecida, assim como nós estamos sem sinal de internet. Mais ou menos isso, é difícil, nós vamos acertar isso, irmãos, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor é aquela ligação, a conexão que nós temos com o reino de Deus estabelecido na terra. Jesus teve todo o propósito de vir ao mundo, se entregar, morrer por mim e por você, mas ele deixou a sua palavra. Se nós não estivermos vivendo esta palavra, nós estamos desconectados com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Então essa verdade está revelada por Deus através do profeta Isaías, quando lá no capítulo 53, ele fala que mandaria o Messias morrer por nós, mas ele fala assim: olha, existe sim um propósito do Messias vir ao mundo, mas é necessário que seja pregado a palavra de salvação desse Messias. E aí agora nós vemos o apóstolo Paulo então fazendo um cruzamento com essa palavra de pregação, com essa necessidade que o mundo precisa de ouvir a palavra para se conectar com Deus, com o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 10, do versículo 17 da carta aos Romanos, ele fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação o quê? Pela palavra de Cristo. Não é palavra de qualquer outro governo, não é palavra de qualquer outro homem, não é palavra de qualquer outra mulher, mas é a palavra de Cristo. E nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo traz à igreja de Roma uma importante afirmação, como uma verdade, que a fé gera uma necessidade de que alguém precisa ouvir. O mundo está doente, o mundo está passando por um caos, porque ele tem necessidade de ouvir a palavra de Deus que conecta ele com o Deus Criador. Como é que o mundo vai se conectar com Deus Criador, então, se a palavra messiânica de Jesus não está sendo pregada? Hoje não é culto de missões não, irmão, vai ficar tranquilo aí. Mas nós precisamos entender que a fé que nós precisamos, ela está estabelecida não somente em algo material que nós precisamos ter, mas algo que transcende a este mundo material, que está exatamente ligada ao reino de Deus. E quando eu estou com a minha fé no propósito correto, no reino de Deus, as demais coisas me são o quê? Acrescentadas. Então o mundo tem necessidade de ouvir a palavra, a audição da palavra do Senhor. E por conta disso, então, a igreja foi comissionada, eu e você fomos comissionados para pregar essa palavra. Agora, não somente isso, a fé também é nosso meio de quê? De proteção. E aí nós começamos a entrar agora no propósito da palavra. A fé, ela nos protege contra todas as setas inflamadas de Satanás. Vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo fala agora à igreja dos Efésios, no capítulo 6, versos 16, ele fala assim: olha, a fé é algo que você tem que embraçar como escudo. Ele fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Veja bem, ele não está falando assim: olha, com a fé você vai ter quase uma proteção, você vai se proteger de um dardo ou de outro, de uma seta ou de outra. Não, ele está falando, pela fé, pelo escudo da fé, nós temos poder para estarmos o quê? Guardados, protegidos contra todos os dardos inflamados, contra todas as setas inflamadas do maligno. É isso que ele estava falando. Esse que era o ensinamento do apóstolo. Ele coloca a fé como escudo capaz. Ele não coloca a fé como algo que talvez vai realizar. Não, ele fala assim: é eficaz, é capaz. E você tem que estar com esse escudo. E é a partir deste ponto então, que agora o Senhor Espírito Santo vai nos levar para a parábola do grão
de mostarda. Amém, amados? O Senhor Jesus então confia, Ele conta aos discípulos, vamos colocar assim, uma sequência de parábolas no livro de Mateus. Jesus estava em um determinado ponto, ele falando sobre a estratégia de Satanás, e de repente no outro dia ele se ajunta com seus discípulos, e nesse momento então ele fala uma série de palavras, série de parábolas, que exatamente falava sobre o reino de Deus, uma fé estabelecida no reino de Deus, e a intenção era levá-los a uma fé de perseverança, mas também de preservação, amados, da promessa do reino de Deus estabelecido através de Jesus. Que aí nós falamos assim, quando ele começa a contar essas parábolas, ele estava tipo assim falando, olha, lembra de Isaías, quando fala em Isaías 53, que o Messias viria, e com todo aquele propósito, então agora, vocês precisam ter uma fé estabelecida como fundamento para quê? Para que você creia que o reino de Deus já veio no mundo através de mim. Então nesse momento Jesus começa a falar aos discípulos, olha, preste atenção, vocês estão recebendo algo de muito valor, é uma palavra que está conectando vocês agora com o poder do alto, com o reino de Deus, e vocês não podem perder essa conexão. Então quando ele começa a falar aqui sobre estas parábolas, ele está exatamente falando sobre este fundamento, sobre este escudo tão importante da fé. Assim sendo, através das analogias, das parábolas, ele exemplifica a que é semelhante o reino dos céus. Amém, amados? Então, dentro de uma razão lógica, é normal nós buscarmos somente aquilo que nós conhecemos. Mas Jesus, ele coloca uma proposta, e essa proposta é exatamente a que ele quer para mim, para você hoje. Nós, através da fé, buscarmos algo que está além daquilo que os nossos olhos podem ver. O reino de Deus, eu creio que muitas pessoas tiveram visões, sim, celestiais, dos céus, primeiro, segundo, terceiro céu, o apóstolo Paulo teve, e eu creio que muitos outros homens e mulheres também conseguiram ter esta visão. Mas a revelação da plenitude do reino, a glória plena do reino de Deus, nós só vamos ter quando nós chegarmos lá. Mas é pela fé que eu consolido essa esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, chegando agora na parábola do grão de mostarda, o Senhor Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, porém quando plantada, ela germina, ela cresce e se torna então uma grande árvore, e ele fala assim, e essa árvore agora é suficiente para gerar sombra e também o que? Abrigo para muitos pássaros. O que Jesus quis dizer nesta parábola do grão de mostarda? Nessa parábola nós encontramos algumas interpretações teológicas importantes, que eu creio que elas servem sim para a igreja. Alguns teólogos defendem uma particularidade do tamanho do grão de mostarda, e outros teólogos defendem a força do grão de mostarda. Eu não vou defender nenhuma das duas, eu prefiro usar as duas, eu prefiro obter as duas para ter ensinamento para as nossas vidas, para que nós possamos chegar ao quê? No propósito. E é no propósito que Jesus queria colocar a igreja, que ele queria passar para os discípulos. Eu quero que vocês entendam que o propósito meu para vocês é que vocês perseverem na fé, é que através da fé agora vocês alcancem toda a proteção. E é isso, amado. Então, diante deste propósito, nós vamos ver então 3 propósitos que o Senhor Jesus nos coloca nesta noite, através dessa parábola do grão de mostarda. Amém? O primeiro propósito, amados, é interessante. O tamanho, quem já viu aquela frase assim, tamanho não é documento? Acho que todos já ouviram, né? Tamanho não é documento. Aqui o tamanho não é impedimento. O tamanho do grão de mostarda, até teve alguém que pregou aqui, Bruno falou sobre o grão de mostarda. Aí a Natália até postou o tamanhozinho do grão. Realmente, o tamanho do grão de mostarda, se
eu jogar aqui no chão e depois tiver que procurar, eu vou ter um trabalho para achar esse grão de mostarda, porque é muito pequeno. Ele pode se confundir com uma pedrinha, ele pode de repente ser pisado e esmagado. Ou seja, o grão de mostarda é muito pequeno, e a parábola então enfatiza a importância da fé, mesmo que seja ou pareça pequena aos olhos humanos. Ou seja, nós costumamos dar valor para aquilo que nós vemos que é grande. Nós pegamos, por exemplo, um carro muito grande e falamos assim: nossa, esse carro tem um motor muito grande. Aí de repente vem um Fiat turbinado 1.0 e tem mais velocidade que aquele carro grande. Na realidade, amados, aqui na parábola do grão de mostarda, o tamanho dela não é impedimento, como nós falamos. A fé, como dissemos em nossa introdução da palavra, é uma fé que transcende o natural. Portanto, então, quando eu vejo algo pequeno, quando eu vejo algo que é impossível, quando eu vejo algo que é improvável, é o campo de Deus agir. E muitas vezes nós ficamos olhando, esperando coisas grandes para que nós sejamos abençoados, e Deus está falando assim: não olhe com esses olhos, olhe com os olhos espirituais, e olhe que a capacidade, ela vem muitas vezes de coisas pequenas, e a igreja deve ter essa convicção do alcance do seu crescimento pelo sobrenatural de Deus. Vamos ver o que o próprio Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 22 a 23. Jesus fala assim sobre algo que é pequeno, mas que pelos olhos da fé pode fazer algo grande. Ele fala assim, ele falava do grão de mostarda aqui: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Coisa difícil de acreditar. Dizer para um monte que está lá há milhões de anos naquele lugar: você ergue-te, monte, sai daqui e lança-te no mar. Já começa pela dificuldade daquele monte sair dali. E a segunda dificuldade é: para que ele vai ser lançado no mar? Qual o propósito? Jesus fala assim: olha, a questão da fé não está no propósito que vai ser realizado, mas daquilo que se pode fazer, através de uma fé que está estabelecida em algo que é muito maior, uma fé que está estabelecida no reino de Deus, uma fé que está estabelecida no Criador de todas as coisas, uma fé que está estabelecida, que colocou aquele monte ali, que permitiu que aquele monte estivesse ali. Então esse mesmo Deus agora, que é Criador, Ele pode sim, através da sua palavra, pegar este monte e lançá-lo no meio do mar. Elias falou: segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos em Israel. Quando Josué ora, quando ele fala com Deus: sol, para agora, sol, e o sol parou. Amados, é algo totalmente inaceitável aos olhos humanos. É inaceitável por uma ciência que a rotação da Terra pare. A gente nunca não pode saber o que aconteceu, se foi o sol que parou, se foi a Terra que parou. Aliás, o sol não para, o sol está parado. A gente não sabe se a Terra parou, o giro, o que aconteceu, mas o sol ficou estabelecido quase um dia todo, conforme a palavra fala. E a ciência comprova isso hoje. Mais lindo é isso, a ciência comprovando que existe um atraso. O atraso de 10 graus também no tempo de Elias, no rei Ezequias, quando pediu para não morrer. Na realidade, amados, a fé do homem, ela consegue transcender sim o natural e estabelecer mudanças no meio físico, no meio natural. É essa fé que Jesus estava falando então para os discípulos: olha, se você tiver uma fé, ela pode ser pequena, ela pode ser insignificante para o mundo, mas esta fé, quando está estabelecida no reino de Deus, no propósito correto, ela tem um poder que o próprio mundo não saberá explicar. Era isso que ele estava falando. E aqui dentro deste propósito também, amados, nós tiramos uma aplicação pessoal para nossas vidas.
Jesus estava falando sobre o reino, mas o poder da semente vem de Deus e não dos homens. Assim sendo, não importa a força ou tamanho físico de uma pessoa. Você pode muitas vezes achar que você é pequeno, que você é incapaz, e Deus está falando assim para mim: você é uma semente de mostarda. É isso. Eu vejo você com uma semente pequenininha, mas eu vejo que eu posso colocar em você o mesmo propósito da semente. Então nós tiramos essa aplicação pessoal para as nossas vidas também, porque muitas vezes nós nos achamos incapazes de fazer algo, e Deus está falando assim: olhe o propósito, não olhe para o seu tamanho, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para as suas fraquezas, mas olhe sim para o propósito é meu. Quando você coloca a fé de uma forma, com o propósito correto, a sua fé, ela se torna poderosa, porque o poder vem de Deus. E o segundo propósito que nós temos então nesta parábola, alcançamos nessa parábola, como reino de Deus, a força da semente para romper. Aí vem, falou do tamanho, agora nós vamos falar da força. A parábola mostra a força da semente como um propósito do poder de Deus. A semente do grão de mostarda, quando semeada ou lançada, ela possui uma germinação comum. Ela germina como qualquer outra semente. No entanto, a raiz do grão de mostarda, irmã Aurora, é uma raiz diferente, porque a raiz dela tem um propósito de não ser mangueira. A raiz do grão de mostarda não tem propósito de ser goiabeira. A raiz do grão de mostarda não tem propósito de ser apenas uma plantinha pequena, não. Ela tem um propósito de crescer como uma grande árvore. Então essa raiz agora tem uma força, com um propósito que vem do Senhor, e essa raiz agora, ela vai abrindo os sulcos na terra. Se é rocha, ela empurra a rocha; se é cimento, ela vai empurrar cimento. O que tiver que ela empurrar, ela vai empurrar, porque o propósito é de ser semente de grão de mostarda. Ela tem que crescer, ela tem que se tornar uma grande árvore, ela tem que abrigar pássaros, ela tem que dar ninhos a pássaros, ela tem que fazer sombra. Então ela não se importa com a dificuldade, ela vai romper o quê? As barreiras. Então quando Cristo fala aqui agora, ele primeiro falou do tamanho, mas ele também coloca a força dela. A parábola aqui, ela nos coloca também que nós podemos ser fortes como essa semente. E vamos ver o que Paulo fala então agora no capítulo 3, em sua carta aos Efésios. Ele fala a respeito dessa força, e ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o que é operante, o que está em nós. Essa força, é essa força que Cristo estava falando para os seus discípulos na parábola do grão de mostarda. A força que está em você, ela não procede de você. Portanto, quando você pede algo, eu posso fazer além do que você está pedindo, porque o propósito é meu. Quando você está no propósito correto, a força também provém do Senhor. E aqui dentro deste propósito, nós também podemos trazer outra aplicação prática e pessoal para nossas vidas. Nosso Senhor Jesus conhece as nossas limitações, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe os nossos limites, e por isso Ele sempre trabalhará por nós de uma forma individual. Então quando você pede algo, Ele vai olhar assim: olha, eu sei que Ele não tem capacidade para fazer isso, eu sei que ela não tem, o braço dela não alcança isso, mas o propósito é meu, a força é minha, e eu vou gerar nele então algo maior até do que ele pede, algo muito que abrange muito mais aquilo que ele está pensando. E é dessa forma. Haverá tempos de escassez em nossas vidas? Sim. Haverá tempos de luta? Sim. Haverá tempos de dificuldades? Sim. Mas haverá tempos que a graça do Senhor virá como força em minha vida e em sua vida, e tudo nós podemos, porque Ele
nos fortalece, assim como o apóstolo Paulo fala. E o terceiro propósito, então, o reino como sustento e abrigo. Ou seja, o grão agora, ele também tem um propósito de ser sustento e abrigo. O grão de mostarda representa o início de uma pequena ou humilde força que Jesus estabeleceu no mundo. Jesus, ele não veio num grande reino. Ele poderia ter nascido como um grande rei já, ele não. Ele nasceu numa manjedoura, de uma forma humilde e pequena. O seu reino foi estabelecido num momento em que ele via de uma cidade que era, vamos colocar, rejeitada pelos judeus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Alguém pode ser um professor de lá? Pode sair alguém que ensine alguma coisa útil de Nazaré? Nazaré era uma cidade rejeitada pelos judeus, uma cidade onde não havia infraestruturas, onde não havia grandes escolas. Eu não sei, não tenho ciência disso, mas eu creio que as sinagogas lá talvez não fossem igual às sinagogas de Jerusalém, de outros locais. Talvez Nazaré fosse realmente tudo mais humilde. Sabe aquele bairro onde você vai e não tem ruas asfaltadas, é tudo de barro ainda? Onde não tem saneamento básico, está tudo correndo lá. Sabe aqueles lugares que você vai assim? É assim. Então aqui, Jesus vem agora de Nazaré com uma proposta de reino. Como poderia isso? Porque o propósito de Jesus estava no Senhor. Ele, na realidade, era o grão de mostarda, que seria plantado no mundo, que germinaria no mundo, que como pequeno se tornaria grande, que como aparentemente sem força se tornaria forte. Então Jesus agora aqui tem este propósito, sim, de dar sustento e abrigo, mas ele começou como grão de mostarda. Ele germinou, ele caiu em terra boa, ele ali abriu com sua força, com o propósito correto para que o evangelho pudesse ser consolidado no mundo. E hoje agora nós somos o que? Fruto deste grão de mostarda. Nós também somos lançados neste mundo para ter a mesma força, para que através de nós o evangelho pregado dê sustento. Esse evangelho pregado agora também possa dar abrigo. É exatamente isso, amado. E é neste terceiro propósito então que está a chave do evangelho para a salvação da humanidade. A fé precisa estar na glorificação de Deus em todo o tempo. Ou seja, a fé como grão de mostarda que estabelece o reino de Deus no mundo, precisa glorificar a Deus e não a homens. E nós estamos vendo muitas igrejas grandes, nababescas, grandes ministérios, onde quem está sendo glorificado? Não a Deus, mas o homem. Então aí o propósito do grão se perdeu. Não existe mais um propósito, perdeu a ligação, a fiação. Lembra da fiação? Se perdeu a fiação, não está mais conectado no reino de Deus. Deus pode operar grandes coisas em igrejas pequenas, se elas estiverem sim também conectadas da forma correta. Igrejas pequenas não significa ser a resposta é estar ligado, a fiação estar ligada no propósito do reino de Deus. E era por isso que Jesus lançou todas aquelas parábolas. E aí nós vemos agora então, em Isaías 35:2, essa palavra ser também revelada, essa palavra também vir como verdade às nossas vidas. Ele nos escolheu, o Senhor declara essa verdade a nós, assim como declarou ao povo de Israel. Isaías 35:2, ele fala assim: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles serão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Amados, isso é para nós, é para a igreja do Senhor. Então nós vemos 3 lições nestes 3 propósitos. O tamanho não é impedimento. Um grão de mostarda é pequeno, mas tem o poder para crescer e se tornar uma árvore grande.
A força da semente é essencial quando ela é propósito do Senhor. A fé é necessária para que o reino de Deus cresça e se expanda. O amor de Deus é maior do que tudo. Deus fará grandes coisas a partir de sua igreja quando o foco estiver na glorificação ao Deus Pai. E aqui uma palavra revelada que o Senhor traz para mim e para você. Isso achei muito lindo quando o Senhor me deu. A fé que precisamos não é para nós, e sim para Deus. Pastor, explica isso. A fé que precisamos não é para nós, mas sim para Deus. E eu quero que você entenda, amados, essa revelação da seguinte forma: Deus não precisa de fé, pois Ele é a própria fé. Amém? E quando nós alcançamos esta fé de Deus de uma forma espiritual e sobrenatural, seu nome é glorificado, seu nome é adorado, e assim como ele falou para a mulher samaritana, se torna uma verdadeira adoração. Eis que vem o dia, que vem a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o quê? Em espírito e em verdade. Não será mais em Samaria, não será mais em Jerusalém, não em qualquer outro lugar, mas será onde? No coração de cada um. Era exatamente isso. Agora que Deus estava falando: olha, eu preciso que você estabeleça a sua fé, porque a sua fé, quando está estabelecida com o propósito correto, eu me torno alegre, eu me torno feliz. Eu sou feliz quando vejo que a igreja está estabelecida com uma fé, com um propósito correto, e é nesse momento então que a minha alegria gera força para a igreja, e esta força agora gera mais fé, e como sempre falo, é o triângulo da vitória. Amém, amados? Então, nós não precisamos de fé, a nossa fé não é para nós, e é para Deus. E quando eu entendo isso, quando eu estabeleço que a minha fé não é para as minhas necessidades, mas é para a glorificação do Senhor, eu me torno humilde. E muitas vezes a igreja não compreende isso, ela quer ter fé. Eu vou pagar o dízimo porque eu preciso que as janelas, as portas do céu sejam abertas, como fala lá em Malaquias. Oh, Jesus amado, eu preciso realizar obras para que Deus veja o que eu estou fazendo, e Deus fala: não é nada disso. A fé que você precisa para realizar obras é porque a graça e a minha justiça seja estabelecida no mundo, para que o mundo ouça a palavra, para que o mundo agora esteja ligado com uma fiação em mim. Então a minha fé, a sua fé, amados, não é para nós, mas é para Deus, é para Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. O escritor, o livro aos Hebreus, muito conhecido, ele fala isso, nós falamos muito sobre isso aqui, capítulo 11, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então, quando você se aproxima de Deus, não é pelo que Ele pode dar, é pelo que Ele é. Creia que Ele existe, e que se torne então galardoador dos que o buscam. Quando nós entendemos, amados, que a fé não é um produto, a fé não é um produto, eu não posso comercializar a fé, eu não posso barganhar a fé com Deus. A fé é algo que é essência de Deus e não tem valor, provém dEle. Oh, amados, nós a viveremos como seu maior propósito, como conexão, ou como reconciliação com o reino de Deus e a humanidade. E finalizando, nosso verso áureo de hoje, nós falamos lá em Isaías 60, versos 22. Nós vemos que quando nós cremos que Deus existe e que Ele é gracioso para comigo, quando eu creio que o reino de Deus já foi estabelecido no mundo através de Jesus, e eu preciso que essa palavra agora esteja queimando em meu coração, eu estou dentro agora deste grupo que ele fala aqui. O menor se tornará 1000, um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Eu sou o Senhor. Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu sou o Senhor.
farei todas essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Eis que vem o dia e a hora já chegou. Está cruzando aí? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A hora certa é agora. A hora certa não é amanhã. No tempo da mulher samaritana, serviu para Samaria receber a Jesus. Samaria recebeu a fiação da palavra e ela se conectou com Jesus. Mas existe uma necessidade, um propósito agora dessa conexão acontecer na minha vida e na sua vida. Oh, amados, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, olha só, essa é uma das maiores indagações da palavra de Deus. Uma das mais importantes palavras que eu e você não podemos esquecer. Quando Jesus voltar, poderá Ele encontrar fé na terra? Será que Ele encontrará o grão de mostarda que Ele plantou? Será que o grão de mostarda teve o tamanho, mesmo pequeno, para se tornar algo grande? Será que o grão de mostarda que Ele lançou teve a força para romper as barreiras do solo e se tornar uma árvore grande? Será que Jesus vai encontrar a fé estabelecida por Ele como reino na terra? E Ele fala isso, então, esta indagação está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 8, ele fala assim: digo-vos que depressa, olha, amados, nós temos que entender isso, temos que estar preocupados com isso. Digo-vos que depressa lhe farás o quê? Justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está voltando. Como é que Ele vai encontrar o meu coração, o seu coração? Será que nós podemos dizer: Senhor, eu sou o grão de mostarda semeado no mundo, que embora pequeno, eu consegui realizar coisas grandes. Eu sou o grão de mostarda no mundo, assim como o Senhor, que embora parecesse tão frágil, tão fraco, tinha o propósito de uma força para romper barreiras. Será que como grão de mostarda, lançado nesta terra, neste mundo, através de mim, o que aconteceu, o que foi alcançado, o seu nome foi glorificado? Ou será que as pessoas olham para mim e vão ver apenas uma autoglorificação, um egoísmo, um orgulho, vaidades? Amados, nós precisamos entender que nós somos sim este grão de mostarda. Mas pastor, o grão de mostarda representa o reino de Deus. O reino de Deus é representado neste mundo por mim, por você. Nós somos cidadãos celestiais. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui como peregrinos, mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos nós que temos que fazer a diferença como grão de mostarda neste mundo. Amém? Nós vamos cantar e orar junto com o Ricardo e a Natália. Eles vão cantar, e essa música nós vamos fazer de oração e adoração também. Eu entendo, amados, que nós estamos passando por um tempo de transição, um tempo de passagem. Tem muita coisa para acontecer neste ano 2025, mas nós precisamos ter o propósito de Deus em nossas vidas. Se nós estivermos vivendo esse 2025 sem propósito, o ano passa, o tempo voa, Jesus vai vir de boa, né? Não posso falar bamerindos não. Jesus vai vir de boa, Ele vai vir. Ele falou, o que Ele falou, o que Ele prometeu vai acontecer. Nós estamos vendo todas as coisas acontecendo. Tudo
que foi predito pelos grandes e pequenos profetas, tudo que Jesus e os apóstolos falaram, tudo está acontecendo. Jesus está voltando. Será que ele vai encontrar fé aonde ele plantou, aonde ele lançou o grão de mostarda? Eu creio que sim. Eu não vou ser pessimista. Eu creio que Jesus vai carregar uma grande igreja. Lógico que muitos vão estar fora disso. A palavra fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu entendo que estes poucos escolhidos representa exatamente o joio e o trigo. Mas é exatamente na separação que haverá na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para subirmos como noiva, mas sermos separados como trigo. Bem, amados, vamos ficar de pé. Quem puder ficar de pé, vamos cantar com a Natália e o Ricardo. Provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer. Essa fé sobrenatural, tendo em fé, é quando você entende que a fé que nós temos é como um grão de mostarda, mas ela rompe todas as barreiras. Vou mover o sobrenatural. Vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Nesse momento, peça a Deus com toda a sua força, de todo o seu pensamento, que você quer ter a força e o poder de crescimento do grão de mostarda. A bênção, papai, nós te agradecemos pela palavra entregue e ministrada aos nossos corações. Eu entendo, pai, que como semente, ela caiu em terra boa, e como propósito e tempo determinado nos céus, ela germinará a 100. Ela germinará e dará frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Mas essa semeadura, pai, hoje eu quero profetizar de uma forma totalmente, uma direção do grão de mostarda. Este propósito, pai, nós queremos que ele ocorra em nossas vidas. Eu sei que teus filhos, assim como eu, em situações, muitas vezes se sentiram pequenos, muitas vezes se sentiram frágeis, fracos, mas eu profetizo agora, Pai,
que o propósito do grão de mostarda venha sobre a vida dos teus filhos. É na fraqueza que o Senhor os fará fortes. É na pequenez de cada um deles que o Senhor realizará grandes maravilhas. Em nossas vidas, Pai, e em nossa igreja, que todos os nossos atos de justiça de 2025, tudo que nós realizarmos, glorificará o seu santo nome. Tudo que nós alcançarmos, glorificará o teu santo nome. Tudo que nós conseguirmos, nós ofertaremos também ao Senhor como glória, como adoração ao Senhor. A nossa fé, Pai, se ela parte de alma, nós rejeitamos. Nós queremos que a nossa fé seja oriunda de nosso espírito, que venha do seu espírito, Pai, para as nossas vidas. Assim nós te pedimos, e a partir de hoje declaramos que avançaremos, que as nossas realizações, Pai, serão sim abrigo para outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia! Asa do Senhor para nossas vidas, amém? Vamos levantar nossas mãos. Pastora Fátima, quer dar a bênção apostólica? Amém? Aproveitar aqui a pastora, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Depois dessa mensagem, né, que o Senhor nos leve para nossas Amém. casas, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê livramento, que o Amém. Senhor esteja lá nas nossas casas, que elas estejam em paz, Aleluia. em harmonia, né, que nada venha nos entristecer quando chegarmos em casa. É muito importante. Ponha suas mãos levadas para os céus e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Amém. Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com a igreja amada Aleluia. do Senhor Jesus aqui representada, não só hoje, Amém. mas para todo sempre. Amém. Amém. Vão em Vamos aplaudir paz, ao o Senhor. Senhor acompanhe. Amém. Glória a Deus.